Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse é mais um vídeo do especial aí do mês do King, porque estamos em setembro, que é o aniversário do Stephen King, agora dia 21 de setembro, e aí eu resolvi gravar uns vídeos especiais para o mestre do horror, que é um dos meus autores favoritos da vida, se não for o meu autor favorito da vida inteira. Eu acho que daqui até eu ler todos os livros dele, ele deve se tornar o meu autor favorito e sem discussão sobre isso, mas enfim, aí eu decidi fazer uns vídeos especiais, assim, saiu já o vídeo no qual eu estou lendo o terceiro livro da série A Torre Negra, que é a série de fantasia do King, e pro vídeo de hoje eu decidi responder a uma book tag especial, que é a book tag Meus Livros King. Ela foi criada pela Júlia, do perfil Maga das Páginas, e eu assisti esse vídeo no canal do Bruno, o Navegando, e que infelizmente também está inativo. Gente, o que está acontecendo? E aí eu resolvi responder essa book tag, tá? Então eu vou responder ela aqui com vocês. Eu fiz aqui uma pilha gigantesca de livro, que eu não sei se eu vou conseguir levantar ela pra mostrar pra vocês, mas eu vou tentar. Corro risco, sim, mas eu vou tentar. Olha isso aqui, que maravilha. Muitos livros, muito pesados, e meu Deus do céu. Ai, suei. Só de levantar essa pilha. Então não vou ficar de enrolação, tá? Porque são 9 perguntas, mas eu sou uma pessoa enrolada, então eu sei que eu vou demorar pra responder todas essas nove perguntas, então não vou ficar enrolando aqui no começo do vídeo. Vou só dar os recados de que se você é novo aqui no canal, chegou agora, espero que você goste do canal. Se você gostar, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta do Stephen King, que provavelmente sim, por isso você deve estar aqui assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações se você ainda não for inscrito. Não se esqueça também de deixar um like aqui nesse vídeo e um comentário pra mim, me contando sobre quais são os seus livros favoritos aí do Stephen King, ou se você quiser também responder essa book tag. As perguntinhas vão estar aqui na descrição do vídeo, então sinta-se aí convidado. E é isso, tá? Se eu estiver esquecendo alguma coisa, depois eu falo. Vamos começar então. A primeira pergunta é: como e com qual livro foi a sua primeira experiência com o autor? E gostou? Então, eu tenho duas experiências diferentes, mas aí assim, eu não sei qual contaria. A minha primeira leitura do King foi de Joyland, que é um livro de 2013. É um livro diferente do King. E hoje eu sei disso, porque eu já li vários outros livros do autor, mas no começo ali, quando eu queria pegar um livro pra começar a ler os livros dele, e com King eu tive isso, tá? Eu já sabia que ele ia se tornar um autor favorito e que eu iria querer ler todos os livros dele, só de ouvir as pessoas falando a respeito, porque eu tenho isso, não sei se vocês têm isso, mas eu tenho esse tipo de premonição, assim, a respeito de livros e autores, sabe? E aí eu decidi começar a ler por Joyland, porque eu ouvia pessoas falar muito bem desse livro e eu sabia que era um livro curtinho, eu sabia que o King era conhecido por ser prolixo, por escrever bastante, escrever livros grandes e livros muito aterrorizantes, livros de terror mesmo. E eu sabia que esse aqui era o mais leve em todos esses sentidos. E aí sim, eu estava com medo de pegar um calhamaço, de pegar um terrorzão pra começar. E isso me amedrontar e aí, sei lá, eu não queria ler mais os livros dele e eu decidi começar por Joyland e pra mim foi uma escolha maravilhosa. Eu adoro esse livro, eu guardo uma lembrança muito gostosinha de quando eu li ele, da época que eu li ele, dessa leitura, de eu imergir assim completamente nessa história, nesse mundo, nesse parque de diversões, porque Joyland é uma história que se passa em um parque de diversões e tem sim uma pequena aura sobrenatural ali, rondando essa cidadezinha, rondando esse verão em que um garoto, que eu não me lembro mais o nome dele, porque já faz uns anos que eu li esse livro, né? Mas o garoto, personagem principal, vai passar esse verão trabalhando lá no parque de diversões e aí acontecem umas coisas ali, claro. Tem um pouquinho de terrorzinho ali do sobrenatural, só que é mais pro lado do mistério e também pro lado do drama, eu diria. É a minha opinião, tá? A respeito dessa leitura. E eu adoro. Eu acho que foi uma excelente escolha. Eu li esse livro em 2019, eu acho que mais ou menos no começo pro meio do ano. Eu não tenho a data exata, porque na época eu ainda não marcava nos livros quando eu realizei a leitura.
Mas hoje eu já faço isso por conta dessa questão da minha memória, que eu sei que eu não vou conseguir me lembrar no futuro. Então esse foi o primeiro livro que eu li do King e eu sempre deixo ele como recomendação também, caso você queira começar a ler os livros do Stephen King. E assim como eu quero começar por algo levinho, de boa, e também não começar pela ordem cronológica, porque eu sei que às vezes assusta as pessoas. Eu faço isso de ler pela ordem cronológica, mas eu comecei depois de ler esse livro aqui. E aí, assim, a minha primeira experiência com os livros do King, como diz a pergunta, foi que eu estava um belo dia andando pela cidade de Uberlândia, onde eu residia no momento, lá em, não sei agora, 2018 ou 2019, eu acho que deve ter sido 2018. E aí eu passei por um sebo e vi lá, na porta, assim, do sebo, 2 livrões do King, novos e bem baratos. E aí eu falei, vou comprar, né? Por que não? Nunca tinha lido nada do autor e eu não pretendia começar a ler por esses livros, inclusive um deles eu não li até hoje, mas eu comprei eles. Porque eu achei tão bonito eles lá, sabe, assim, dispostos lá na prateleira do sebo, tão baratos, que eu não resisti e comprei. E esses livros foram It, a Coisa, que eu finalmente li ele ano passado e tem vídeo aqui já no canal, se você quiser ir lá assistir, vou deixar aqui nos cards do vídeo a playlist a minha playlist dos vídeos do Stephen King e também Sob a Redoma, que esse que eu ainda não li. Aí eu comprei esses 2 calhamações há uns anos atrás, sei lá, uns 4 anos atrás, e eu só li um ano passado até agora. O outro, esse aqui eu ainda não li, mas eu vou ler, não sei, porque eu decidi ler os livros do Stephen King em ordem cronológica, né? Então esse aqui demora um pouco ainda pra chegar nele. Mas estou eu aqui em casa com essa calhamação, que sou louca pra ler, mas não vou ler agora, mas tá aqui. E aí eu gosto dessa minha experiência, de como eu comecei a entrar nesse Kingverso. Aí já vamos para a segunda pergunta, que já faz uma ligação aqui com a primeira, que é: quantos lidos do King você tem na sua estante e quantos esperando para serem lidos? Lidos do King eu tenho 25 livros e não lidos eu tenho 2 livros e 2 HQs e um livro que eu estou lendo no momento. Então, por partes. Os 25 livros eu não vou mostrar, mas tem muitos aqui na estante ainda, nessa parte, e tem muitos aqui, né, nessa pilha que eu peguei pra responder as perguntas desse vídeo. Mas os não lidos dá pra mostrar, porque são só 2 livros e 2 HQs. Os não lidos são Sob a Redoma, assim como eu acabei de falar, porque esse aqui é um que foi o primeiro, tava ali, né, nos 2 primeiros livros do King que eu comprei na minha vida, mas esse não li ainda por conta do negócio da ordem cronológica, mas vou ler em algum momento da vida. E o outro não lido é Jogo Perigoso, porque é o próximo livro do King que eu vou ler. Eu tento ler um livro dele por mês nesse projeto de ler em ordem cronológica, então esse aqui é pra eu ler mês que vem, em outubro. Se vocês aí quiserem ler comigo, bora entrar nessa. Mês do horror, leremos Jogo Perigoso. E aí as 2 HQs que eu tenho sem ler dele são 2 HQs que eu também comprei, porque eu sabia que elas estavam esgotadas, elas continuam esgotadas. E eu encontrei elas também em sebos, acho que foi as 2 em sebos online, e muito baratas, e aí eu falei, vou comprar, né, porque em algum momento eu vou ler, que são as HQs de A Torre Negra. Elas saíam pela Suma de Letras, e essas são em capa dura, são lindíssimas. Eu acho que são 4 HQs, ou 4 ou 5. Esse aqui é o volume 3, se eu não tô enganada, porque eu ainda não li, que é Traição. São lindas essas HQs. E esse aqui, eu acho que é o volume 1, que é Nasce o Pistoleiro. Essas 2 HQs fazem parte da história de A Torre Negra, só que eu ainda não li elas porque eu estou lendo A Torre Negra na ordem cronológica também. Então eu acabei de ler o volume 3, e aí daqui a alguns meses eu devo ler o volume 4 de A Torre Negra. E se eu não me engano, é recomendado você ler as HQs, acho que depois do volume 5, porque tem spoiler dos livros anteriores. Então, mas eles estão aqui guardadinhos com todo o amor. E até lá eu pretendo adquirir os outros volumes que estão faltando, se eu der sorte nessas edições bonitas de capa dura e tal. Então, por isso que eu tenho essas 2 HQs sem ler aqui, mas lindíssimas, maravilhosas, edições raras, esgotadas e etc. E vou ler ainda. E o livro que eu estou lendo no momento, eu vou usar ele para responder a pergunta de número 3, e aí vocês já vão saber que é a pergunta de número 3 é: qual livro do King é o seu mais desejado no momento? O meu livro mais desejado do King era esse que eu comprei agora, porque eu estou lendo ele agora, e
Tirando esse, não tenho nenhum outro mais desejado do momento. Acho que por conta de eu ler em ordem cronológica, e aí eu só vou adquirindo os livros na ordem cronológica, e aí conforme eu for chegando a vez deles, sabe? Eu não costumo comprar, por exemplo, se eu sei que se eu sei quais são os 3 próximos livros da ordem cronológica, eu provavelmente vou comprar no máximo só 1 ou 2 de cada vez, sabe? E aí não vou comprar livros lá na frente dessa ordem, porque eu vou demorar a ler, então pra mim não faz sentido. Então, pra mim, o livro que eu estava com mais desejo de ter em minhas mãos e de ler era esse calhamacinho aqui, Trocas Macabras, que eu estou lendo, como dá pra ver pelo marcador que está aqui. Tô muito no comecinho dele ainda, mas já estou encantada por esse universo, que esse livro se passa em Castle Rock. Aparentemente ele é a última história que se passa em Castle Rock. Eu sei que depois tiveram outras histórias que acho que vão dar uma voltada breve ali na cidade, mas esse aqui parece que é o que põe fim ali na história dessa cidade mesmo. Pelo menos na época em que ele foi lançado era assim. E é um calhamaço, gente, ele tem quase 700 páginas e eu amo os calhamaços do King, apesar de que sim, eu demoro muito pra ler eles. Eu não consigo geralmente ler, sei lá, em poucos dias, em uma semana. It a Coisa, por exemplo, eu demorei mais de um mês, e outros calhamaços dele que vocês vão ver aqui, ou que vocês não vão ver porque eles são na estante, costumam demorar. Então esse aqui eu não tenho pressa, a minha pressa eu gostaria de ler ele antes de setembro acabar, mas não sei se vai ser possível. Se não for possível, tá tudo bem. Eu já sei que eu vou amar essa história, porque ele já começou de um jeito que me deixou super intrigada. E então esse aqui era o meu mais desejado, até porque eu acho essa capa linda, e ele sai pela edição da Biblioteca King, e que geralmente são livros que estavam esgotados aqui no Brasil e eles vão relançando nessa edição lindíssima de capa dura, com extras e etc. E olha que livro maravilhoso, e eu queria ele há muito tempo, mesmo sabendo que eu iria ler na ordem cronológica. Esse é um que eu queria adquirir ele desde quando ele foi relançado nessa edição. Só que ele sempre estava muito caro e agora ele baixou bastante de preço quando eu comprei ele. E aí eu fui lá e comprei e estou muito feliz com a minha leitura atual. Tive que pausar o vídeo para prender meu cabelo porque eu estou derretendo. Se você já é conhecido aqui do canal, você tá acostumado com isso, porque eu sou muito calorenta e tá fazendo aparentemente uns 40 graus aqui na minha cidade e eu não estou aguentando de calor. Mas vamos dar continuidade a essas perguntas da tag. A próxima pergunta é pergunta de número 4. Aquela famosinha, qual é o seu preferido? E eu não consigo, gente. Eu simplesmente não consigo eleger um livro favorito só. Nem da minha vida, nem de nenhum gênero dos que eu leio, nem de nenhum autor. Eu não consigo. Muito menos do Stephen King, gente. Então, mas eu consegui reduzir a 3. Vocês acreditam? Eu fiz o pódio aí, tá? Na verdade, não é exatamente, que eu também não acho que eu consigo colocar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu acho que foi um pódio muito bem feito e eu vou apresentar pra vocês agora. Eu vou por ordem de leitura, de como eu li esses livros, tá? Porque é o máximo que eu vou conseguir de ordem aqui nessa resposta. Então, o primeiro livro, o livro mais antigo que eu já li do King, e que continua sendo o meu favorito, que eu continuo lembrando da história, que eu continuo pensando nessa história até hoje, é Salem, ou A Hora do Vampiro, como era anteriormente publicado, e que já vinha com um spoiler, né, na capa, no nome do livro, porque assim, essa é uma história vampiresca, é uma história inspirada no Senhor Drácula, que inclusive é outro livro favorito da minha vida, e Salem não podia ficar de fora desse pódio aqui, porque é uma história simplesmente incrível. É um livro não muito grande, eu acho que ele tem umas 400 páginas, 460 páginas, é maior do que eu me lembrava. Mas eu lembro que eu devorei esse livro, eu li ele, sei lá, em 3 dias ou menos. Eu li ele muito rápido e assim, porque eu não conseguia desgrudar dessas páginas. Eu não conseguia desgrudar dessa história, porque era muito misteriosa, mas muito intrigante, mas também muito ação, aventura, e meu Deus do céu, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa cidade que aparentemente do nada começou a ficar cercada por vampiros. E aí várias coisas acontecem e é sensacional. E se você ainda não leu Salem, não sei o que você tá fazendo, não sei porque você ainda não leu. É uma obra-prima, é maravilhoso. E apesar de ter sido inspirado em Drácula, é bem diferente. O andamento da história ali, principalmente, e os acontecimentos também. E é fantástico, é fenomenal, eu amo e eu acho que eu sempre vou amar, e eu já tô louca pra reler esse livro. E é isso, tá? Salem, um dos favoritos da minha vida sempre, para todo sempre.
O outro favorito da minha vida, que foi o segundo mais antigo, no caso, Salem, porque Salem é o segundo livro do King. Salem acho que é o terceiro livro do King, ou o segundo. Não vou me lembrar também, aí ia pedir demais. Mas não posso deixar de fora Sombras da Noite, que essa capa até hoje me aterroriza. Mas, como tem escrito aqui, contos clássicos do mestre do terror, suspense de tirar o fôlego. É tudo, gente, essa coletânea de contos é tudo que há nessa vida. Por quê? Simplesmente porque aqui tem, acho que 20 contos curtinhos, mas que são histórias grandiosas. E aqui tem de tudo. Aqui tem contos de horror mesmo, de, assim, arrepiar os cabelos da nuca, não deixar você dormir à noite. Aqui tem contos mais voltados para fantasia. Aqui tem contos voltados para ficção científica. Aqui tem contos voltados para o drama, voltados para a ação. Tem de tudo aqui, absolutamente tudo, tudo. E quando eu digo tudo, é aquela loucura do King, né? De dar vida a objetos inanimados, fazer esses objetos inanimados aterrorizarem e matarem as pessoas. Tem. O ser humano no seu pior. Tem também. O ser humano versus monstros sobrenaturais. Tem também. Coisas que aparentemente são completamente impossíveis e não fazem o menor sentido. Ninguém nunca pensou nisso antes. Tem aqui também. Então, gente, tem tudo. É maravilhosa, é perfeita essa coletânea de contos. Eu sempre me pego pensando nessas histórias, sem brincadeira. E não é muito grande também, vamos ver se essa aqui eu sei quantas páginas tem. 411 páginas, é fenomenal, tá? Então vai lá e lê. Pelo menos assim, começa. São 20 contos, mas o primeiro conto, inclusive, acho que é o primeiro mesmo, meio que volta nessa cidade de Salem Slot. E tem histórias aqui voltando o universo de A Dança da Morte e várias coisas desse tipo, sabe? Então é fenomenal. Se você é fã do autor e ainda não leu Sombras da Noite, vai ler, sério, você tá perdendo bastante. Se você não é fã do King e quiser começar por aqui, também recomendo bastante, porque mostra toda essa diversidade do autor, sabe? E tem contos fenomenais. Eu amo todos daqui, sem brincadeira. Mas assim, tem uns que são excepcionais, é obra-prima mesmo, é um negócio de ganhar todos os prêmios possíveis, sabe? Então, não deixe de ler Sombras da Noite. E aí, um outro que não poderia ficar de fora aqui, porque também eu coloco muito nos favoritos essa coisa, sabe? De eu me pegar pensando e relembrando quando eu li o livro. E também sobre como essa história mexeu comigo. E aí, não poderia deixar de fora também A Longa Marcha, que é um dos livros publicados, que foi originalmente publicado sob o pseudônimo de Richard Bachman, que era o pseudônimo que o Stephen King usava no início da carreira dele, mas depois esse pseudônimo foi desmascarado e aí ele teve que acabar com isso e tal. Mas esse aqui, gente, é não sei se eu posso chamar de thriller, não sei também, mas eu acho que é mais thriller mesmo. Esse aqui é de tirar o fôlego mesmo. Esse eu li tipo assim, da noite pro dia. Quase que eu passei a madrugada acordada, não passei porque não tinha condições mesmo, eu sou uma pessoa sonolenta. Mas se der pra você, assim, sentar, abrir esse livro e só largar quando você terminar ele, se você tivesse tempo disponível, faça isso, porque é uma história incrível também, é uma história fenomenal, é muito diferente de... Provavelmente você nunca leu nada como isso. E esse é um daqueles que não tem sobrenatural, mas é uma história que mostra o ser humano da sua pior maneira, mostra o quanto o homem pode ser terrível, quanto o ser humano pode ser mau e pode ser, sei lá, não egoísta e... É muito esquisita essa história, mas eu adoro, acho que justamente pela sua esquisitice, sabe? A Longa Marcha. Não vou contar a sinopse pra não dar spoiler pra vocês, mas o título já conta bastante, né? E é muito, muito bom. Esse aqui saiu esse ano, acho que em janeiro ele foi republicado pela Assumo, e eu fiquei muito feliz com essa republicação aí, porque ele estava ausente aqui do Brasil desde quando os livros de Bachman foram proibidos aí, porque tinha Fúria no meio, mas isso aí é outra história, tá? E, então, assim, esse aqui fica aí no meu pódio dos 3 também. Só que, gente, eu amo o King, eu amo praticamente todos os livros dele que eu já li. Quase todos os livros do King que eu já li até hoje, que foram esses 25 aí, estão ali entre 4 e 5 estrelas. Tem pouquíssimas exceções, mas a maioria está entre 4 e 5 estrelas. Então, assim, se for pra eu te recomendar aqui livros que eu gosto dele, que eu amo, é quase que todos, sabe? Então...
Esses 3 é que, assim, eles se sobressaem mais pra mim. Mas são todos maravilhosos. Então, já tô enrolando, viu? Próxima pergunta. Derry ou Castle Rock para viver ou morar? E aí, gente, que essa é uma pergunta que me demandou pesquisa e tempo. Por quê? Derry e Castle Rock, caso você não saiba, são as 2 cidades em que se passam a maioria das histórias do Stephen King, no Kingverso dele. Por exemplo, Derry é onde se passa It, a Coisa. Mas esse aqui não é um dos meus livros favoritos do King. Conversamos sobre isso no vídeo que eu gravei quando eu estava fazendo essa leitura. Então, gostaria de viver em Derry, lá onde vive esse palhaço horroroso e essas pessoas horríveis? Não, não queria não. Se fosse pra eu escolher, eu gostaria de viver em Castle Rock, porque pra mim é mais emocionante, onde se passaram várias histórias que ficam no meu coração. E aí eu fiz uma listinha com as histórias que se passam em Castle Rock, que eu já li. Tem algumas outras histórias que se passam em Castle Rock que eu ainda não li, então por isso não vou mencionar elas aqui. Mas em ordem de publicação. O primeiro livro que é mencionado e que é contado aí um pouco sobre Castle Rock e que se passa na cidade de Castle Rock é um outro livro que eu gosto bastante, mas ele não entra aí na lista dos 3 favoritos, mas digamos que se for se estender essa lista para 5, ele já entraria, que é A Zona Morta, também é um dos livros mais antigos do King. É um livro que eu não vejo muita gente lendo e eu não sei porquê, sinceramente, porque esse livro também é sensacional e ele também vai mais pro lado do thriller, mas ele também tem um negócio meio sobrenatural e ele também fala ali sobre o ser humano horrível, que é o negócio que o King faz sempre. Esse livro também é demais. Ele foi publicado em 1979 e tem esse cara, que eu não vou me lembrar o nome, tem um nome aqui atrás, ainda bem, que é John Smith, porque o que acontece na vida desse cara? Ele sofre um trauma ali e ele fica em coma muitos anos. E aí quando ele volta do coma do nada, e ele volta com uma ligação com esse nome do título, que eu não vou falar pra não ser spoiler, mas assim, ele volta meio que com um tipo de poder sobrenatural ali. E ao longo dessa história, a gente vai entender, vai conhecer ali alguns personagens da cidade de Castle Rock e vai ver que tá se passando um mistério ali, porque tem pessoas sumindo, garotas sumindo ali. E aí o John Smith é meio que convidado para ajudar a solucionar esse mistério. E é maravilhoso, gente. Esse livro é muito bom. Eu sou meio besta, então assim, eu não peguei o negócio até o final do livro, até quando foi contado para mim, mas eu também amo essa história, também tem vídeo dele aqui no canal. E é um livro que eu quero muito reler em breve, porque eu me lembro claramente de vários acontecimentos, mas eu não me lembro de exatamente tudo e eu quero me lembrar de exatamente tudo, de cada detalhe desse livro, porque também é sensacional. E esse aqui é o primeiro, então, que se passa na cidade de Castle Rock. E aqui já me ganhou. Aqui a cidade já me ganhou pelo mistério. Mas aí, depois, temos Cujo, que foi publicado em 1981. E Cujo também se passa em Castle Rock. Cujo, caso você não conheça, é o Cão Raivoso, né, gente? Que é uma das histórias mais famosas do King também. Eu acho essa capa linda, também sai pela biblioteca Stephen King. Esse é mais curto, eu acho que ele tem umas 300 e poucas páginas, nem 400 páginas. E ele é de tirar o fôlego também, mas esse é um livro extremamente claustrofóbico. Se você tiver problema com isso, não, vai com cuidado. Não vou falar não ler, mas vai com cuidado, porque eu fiquei agoniadíssima lendo esse livro. Sensacional, é o cão raivoso lá que aparentemente está possuído por uma entidade que tem ligação com outras histórias também. E também se passa em Castle Rock, e aí, claro que eu não queria encontrar o Cujo lá, mas eu viveria nessa cidade. Aí depois temos a história de O Corpo, que está na coletânea de novelas, 4 Estações. Também é outro livro que provavelmente entraria ali no meu top 5. Aí daqui a pouco eu já vou ter que estender pra top 10, né, de melhores livros do Stephen King. Esse aqui eu acho que eu dei 5 estrelas também, porque as 4 histórias que são contadas nesse livro são uma melhor do que a outra. Excelentes apenas, tá? E não vou falar mais nada a respeito, mas esse conto, O Corpo, que se passa em Castle Rock, que conto, e inclusive tem um filme que eu preciso assistir. Já tô devagando. Depois tem um conto que está aqui na coletânea Tripulação de Esqueletos, que é o caminhão do tio Otto. E esse eu confesso que eu não me lembro muita coisa a respeito dele, mas o que eu me lembro
me deixou com medo. Então, muito bom também, tá? Fica aí. E, inclusive, essa coletânea de contos é muito boa, mas não é a minha preferida. Segue sendo Sombras da Noite, depois Quatro Estações, e aí depois Tripulação de Esqueleto. E aí depois tem A Metade Sombria, que o detetive daqui, o detetive Alan Pangborn, não consigo falar esse nome, é de Castle Rock. E essa é outra história sensacional do King, também tem vídeo aqui do canal, foi uma das últimas leituras que eu fiz do King, acho que foi esse ano mesmo, inclusive, e é muito bom. Tem um negócio aqui com essa metade sombria, tem um negócio com uns passarinhos ali que é aterrorizante nesse livro, e é uma leitura muito, muito boa, também é voltada mais pro thriller, e vocês também precisam conhecer a Metade Sombria. Mas eu moraria em Castle Rock só por conta do Alan, tá? E aí tem Trocas Macabras, que eu já perdi no meio dessa confusão aqui, que se passa em Castle Rock. Então, assim, gostaria muito de viver em Castle Rock só por um dia, só pra os eventos loucos da cidade não me afetarem, mas pra eu poder conhecer tudo ali, sabe? Meu Deus, esse vídeo deve estar gigantesco, então vamos para a pergunta de número 6. Qual antagonista te deu mais agonia? O King escreve vilões horríveis, né? Sabemos disso. Poderia falar dele, o Homem de Preto, Walter, esqueci dos outros nomes dele, como é que eu faço isso, meu Deus? Mas enfim, poderia falar do vilão de A Dança da Morte, de A Torre Negra, de Os Olhos do Dragão, de várias outras histórias aí dele, do Stephen King. Poderia falar do Homem de Preto, sim, mas não vou falar sobre ele, porque a pergunta é, qual antagonista te deu mais agonia? Ele não é o que me dá mais agonia. Eu acho ele um personagem incrível, extremamente bem construído, e assim, tô muito curiosa pra continuar lendo as histórias que vão me mostrar mais desse personagem, porque eu só fico curiosa pra conhecer ele, mas ele é horrível sim, com toda certeza. Só que o personagem que me deu mais agonia, o vilão mais horrível pra mim, nesse sentido literal de agonia, Misery. Não poderia, não pode ser outro, a não ser a Annie Wilkes. Gente, não tem como. Essa mulher, que mulher horrorosa. Meu Deus, que agonia que me deu a leitura desse livro. E assim, é um dos livros mais excelentes do Stephen King, com toda certeza. Só que ele nunca vai configurar entre os meus favoritos, porque a agonia que essa personagem me deu, eu não consigo descrever. Eu não quero nunca reler esse livro, porque as cenas ainda estão muito claras na minha cabeça e elas provavelmente ficarão claras na minha cabeça até o fim dos meus dias. Espero que demore muito, obviamente, mas assim, a questão é que essa personagem é tão horrível que eu não consigo me esquecer dela, e eu quero me esquecer dela, sabe? Eu não quero pensar nela, porque é muito horrível. Esse é um livro horrível, mas é excelente, entende? Leia Misery, e aí você tira suas próprias conclusões. E agora para um pouquinho de felicidade. Se você pudesse se tornar amigo de um personagem do Kingverso, de quem você seria? De novo, muitos personagens maravilhosos. Eu gostaria de me tornar amiga do Clube dos Otários aqui, de It, e principalmente do Ed, que o Ed é o meu favorito. Sim, só que não é o que... Eu não acho que seria a resposta ideal. Eu queria muito mesmo ser amiga do Lobo, de O Talismã. E do Jack Sawyer também, mas assim, principalmente do Lobo, gente, porque é tão difícil achar pessoas como o Lobo, até porque ele não é uma pessoa, né? Ele é um lobo. Mas se você já leu O Talismã, você sabe do que eu tô falando. Ele é tão perfeitinho, ele é tão carinhoso, ele é tão amigo, no sentido, pra mim, da palavra, que eu precisava de um amigo como o Lobo na minha vida. Vamos apressar o final desse vídeo. Pergunta de número 8. Você gostaria de viver na história do último livro que leu ou está lendo do autor? Aí temos um pequeno dilema, porque o último livro que eu li do Stephen King, a minha última leitura concluída dele foi As Terras Devastadas, que é o 3º volume de A Torre Negra. Gostaria de viver nesse mundo da Torre Negra? Não! Jamais! Que coisa horrível! Nada de felicidade, nem um pinguinho de coisas boas? Não. Muito obrigada, quero só ler essa história mesmo, mas viver aqui jamais. Agora, em Castle Rock, aqui de Trocas Macabras, que é a minha leitura atual, provavelmente eu gostaria de viver só pra, assim, conhecer essa história, que parece super interessante. Só que eu ainda tô tão no comecinho do livro que eu não sei se
se essa minha escolha é uma escolha inteligente. Eu acho que não. Tô com medo do que pode acontecer, mas eu gostaria de viver aqui em Trocas Macabras, sim. Eu acho que seria muito interessante. E aí, pra concluir finalmente esse vídeo, a última pergunta é: qual a adaptação de um livro ou conto do Mestre King que você mais gostou? Aí eu preciso dizer que essa é uma pergunta que me fez pensar e que eu cheguei a uma conclusão, que é: vou começar um pequeno projeto pessoal aí de assistir todas as adaptações das histórias do Stephen King, dos livros que eu li até agora. Porque tem muitas adaptações de livros que eu ainda não li, mas dos que eu li até agora, gente, já tem muita adaptação, muita mesmo, e eu preciso assisti-las. Porque eu fui ver aqui e olha só, as adaptações que eu vi até hoje foram só It, o primeiro, não vi o segundo ainda, não sei porquê. Gosto de It, mas não acho que é o que eu mais gostei. Jogo Perigoso, que é o livro que eu vou ler mês que vem, mas que eu já assisti o filme algumas vezes e eu acho ele agonizante, mas uma adaptação muito boa, um filme muito bom. E O Nevoeiro, que também me dava muito medo quando eu era criança e assistia esse filme. Hoje eu não sei, porque eu não sei nem se eu tenho vontade de reassistir. Eu acho que se eu reassistisse, ele não seria tão bom assim. E A Espera de um Milagre, que eu acho que se configura aí como o melhor, o que eu mais gostei, o melhor mesmo. Porque eu sei que tem outras adaptações maravilhosas, mas eu ainda não as assisti. E eu vou corrigir esse erro, mas é isso, gente. Depois de 9 perguntas em que eu poderia ter sido rápida e concisa, eu resolvi responder longamente em 30 minutos de vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado aí de assistir esse vídeo, espero que você tenha pegado algumas dicas de livros do King para você ler, histórias aí que você possa gostar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixe um comentário aí pra mim também, me fala o que você achou desse vídeo, conta as suas experiências aí com o Stephen King. Se você quiser responder, até como eu falei no início do vídeo, as perguntas vão estar aqui na descrição. Fique à vontade aí. E muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo grande e até o próximo vídeo.